Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que vocês estejam muito bem, que venham aqui, estejam aqui preparados para a nossa última aula da disciplina de prática de ensino, metodologias do ensino, como que é, gente? Esqueci. Metodologias para o ensino. Enfim, hoje temos aí uma novidade, teremos uma convidada aqui participando com a gente, mas antes que eu convide o professor Giovanni para estar com a gente, a professora Carla, vamos para as nossas boas-vindas, como é de praxe. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu até quero saber se a Mônica está melhor, se a Mônica já veio aqui para o nosso encontro, que semana passada ela disse que não estava muito bem. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos, a todas. Aqueles avisos de sempre, né? Sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Instagram. E eu estava aqui conversando com o professor Lucas hoje, e nós bolamos aí outras ideias, porque cada dia nós temos uma nova ideia. Agora, a nossa ideia é de que vocês postem e marquem a gente, sejam criativos, né, na legendas, repostem as coisas, as informações que nós colocamos lá para vocês, e assim nós vamos estar divulgando vocês também, ok? Acreditamos aí na democratização do ensino e contamos com vocês para nos auxiliar, ok? Se inscrevam no canal de filosofia, vai ficar passando aqui durante a aula, né, o nosso endereço do YouTube, do canal da filosofia, então auxiliem a gente, compartilhem. Amanhã nós lançaremos o novo vídeo do nosso projeto Doses de Filosofias. Então, pessoal, prestem atenção, compartilhem, né? Serão assim, é uma coisa assim mais dinâmica, um projeto mais dinâmico para que vocês recebam aí essas informações e consigam compartilhar com os colegas de vocês, ok? Atentem-se também ao prazo das atividades, realizem o mapa, né? Atividade de estudo 1 já se encerrou, mas aí temos as demais. Qualquer dúvida também, vocês podem aproveitar e mandar aqui no chat, que os professores estão aqui para sanar as dúvidas de vocês, ok? Então, deixa eu ver aqui os comentários, faltou alguma coisa, para eu já convidar o professor. Ó, Leonilda já chegou. A Mônica está melhor, ótimo, Mônica, que bom. Oh, meu Deus, mais uma cirurgia, gente. Pessoal, já vou aqui convidar o professor Giovanni. Oi, gente. E aí, professor, já estou preocupada aqui. A Mônica já disse que está melhor, mas vai ter que fazer uma cirurgia, meu Deus. Eu estava rindo aqui nos bastidores da tua preocupação. Mas é uma cirurgia leve, vai dar tudo certo, né? Então vai. Não, vai sim. Período de pandemia, a gente tem cada dia uma nova luta, né? Mas estamos aí firmes. E aproveito para já começar agradecendo a Mônica, né? Que não conseguiu estar presente na aula passada, mas um pouco para cima ela fez um comentário, né? Agradecendo da aula, elogiando a aula, que ela não conseguiu participar, mas que ela assistiu depois. Então, obrigado, Mônica. É muito importante ter esses feedbacks mesmo para a gente saber, né, se está no caminho, se precisa mudar alguma coisa. Então, muito, muito obrigado. Desejo aí muito, muito sucesso, né, a todos vocês, todas vocês. Não, ótimo. E bom você ressaltar isso, né? Jonas, eu postei aula no estúdio. Aqui, mas ele está aqui. Acho que deu certo, né? Se ele está aqui comentando, deu certo. Mas bom você ter comentado isso, né? Da Mônica, dela ter assistido a aula depois, porque, pessoal, o link da enquete que eu vou postar aqui daqui a pouquinho é muito importante que vocês respondam para que nós, né, enquanto professores, possamos aí receber esse feedback. É muito importante que a gente saiba como que nós estamos trabalhando com vocês, para que a gente venha saber também como melhorar naquilo que precisamos, tá bom? Pessoal, eu já vou aqui chamar a nossa convidada e vou deixar o professor Giovanni com vocês. Qualquer coisa, aqui, interajam pelos comentários, me chamem, o professor Giovanni já sabe que é só dar aquele grito que eu apareço, tá bom? Obrigado, Diana. Pessoal, então, boa noite, né? Boa noite para vocês, Leonilda, né? Sempre querida, o Jonas, sempre participando aí das aulas, a Mônica.
Hoje eu trago aqui para a nossa aula uma grande amiga, né, uma profissional que trabalha comigo há alguns anos já, temos muito em comum, né, e quando penso em questões de metodologia, em questões, né, de práticas docentes inovadoras, né, e quando a gente pensa inovador, a gente vai pensar aquela coisa, né, aquela metodologia que sai um pouquinho do tradicional. Eu penso na Carla, né? Então, a gente se junta muito ali na nossa prática docente, e aí, para essa última aula, eu não podia deixar de convidá-la, trazê-la aqui para conversar um pouquinho com a gente, ok? Então, eu vou dispensar as apresentações da Carla, eu vou pedir para que ela mesma faça isso, né? Então, pode dar as boas-vindas aos alunos e falar um pouquinho sobre o currículo, sobre, né, quem é a Carla, enfim, faça as tuas apresentações. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, a todas. Muito obrigada, Giovanni, pelo convite, primeiro. Me sinto honrada na nossa parceria de sempre aí, nas nossas práticas diárias, né? Sempre, muito obrigada. Fiquei muito honrada com o convite. Enfim, muito bom estar falando com vocês aqui sobre a nossa prática docente, né? Nossa prática diária, compartilhar com vocês agora um pouco como que é essa prática do professor no dia a dia e o que a gente tem que fazer, como que a gente se vira nos 30, como diria o Faustão, né? Muitas vezes. Sobre a minha formação, eu sou formada em bacharel e licenciatura em História pela UEPG. Fiz os dois, depois eu fiz a especialização em História, Arte e Cultura também na UEPG. Depois disso, fui para o mestrado, né? Fui para o mestrado, me aventurei, fui fazer ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática na Federal do ABC. E foi lá que eu tive um contato um pouco maior, mesmo na especialização, eu já tive um contato com a parte interdisciplinar, que eu considero muito rica e importante para a prática docente. Eu acho que é indispensável a gente pensar em ensino atualmente sem pensar, assim, não tem como a gente não pensar na interdisciplinaridade dentro da nossa prática diária, não tem como. Então, quando eu fiz a especialização e depois o mestrado, ambos no campo interdisciplinar, parece que a cabeça vai fazendo assim, ó, vai abrindo. E é exatamente isso que a gente gosta e quer e pretende sempre passar para os alunos, mediar com os alunos, né? Então, eu acredito que é muito nisso. E depois do mestrado, né, eu fiz a licenciatura em Artes Visuais, que é onde eu leciono hoje, né? Hoje faz algum tempo, há mais de 5 anos aí, que eu leciono em Artes Visuais, mas a prática mesmo de professora começou um pouco antes das artes. Eu comecei na História, depois que eu parti para a arte, que é o campo que eu sou apaixonada. Eu adoro, amo. Legal. Um pouquinho da minha formação aí. Obrigado, né, por compartilhar com a gente, então. E, bom, é isso, né? Tem uma riqueza na formação, então eu conheci a Carla quando ela já estava lecionando arte, mas dialogamos muito, né? Arte, filosofia, né? E a sociologia, que também não está distante das nossas discussões. Legal? Então, agora vocês já conheceram a Carla, né? Já tivemos aí nossa apresentação. Vou pedir para a Bianca subir, então, os nossos slides. A gente vai se guiar um pouquinho por algumas questões e vamos lá. Então, nossa última aula, né? Como eu gravei um vídeo para vocês, não sei se todos assistiram, foi postado lá no Instagram. É um momento, né, importante, né? Que tem sim sua tristeza do fim, né, do acabamento, mas tem também, né, sua alegria da conquista, da superação, do encerramento de ciclos. Então, vamos celebrar, né, vamos entender essa última aula, esse último momento, como um momento de celebração, ok? Vamos lá para o nosso próximo slide, e o título da nossa aula hoje é
metodologias inovadoras na prática. Então, ao longo dessas 3 aulas que nós tivemos, eu estava, sim, muito pautado no material, eu trazia, sim, muitas questões da minha prática, tentava ao máximo aproximar e contextualizar isso tudo com vocês, mas deixei nessa última aula para a gente poder focar ainda mais, adentrar ainda mais nas questões práticas que a gente discutiu aqui nessas últimas semanas. Vamos lá. Começando, então, com nossas questões norteadoras, né? Nossas questões problematizadoras. E aí, temos aqui 4 questões, né? Para a gente começar a pensar. Então, são questões que vocês já podem ir mandando algumas ideias lá no chat, já podem ir colocando, né, as coisas que vocês acreditam, as opiniões de vocês, alguma leitura que vocês tenham feito, que vocês acham que responde a alguma dessas questões. Então, vamos lá, né? Qual a importância das metodologias inovadoras? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Por que é importante pensar essas metodologias inovadoras nesses tempos, né? É possível inovar no ensino sem usar tecnologias, né? Então, eu até lembro que na nossa primeira aula eu falei, gente, tecnologia não é só computador, celular, dessas coisas, né? Hoje a gente, quando se pensa em tecnologia, automaticamente a gente é levado para esse caminho, né? Então, é possível pensar as metodologias, né, o ensino inovador, sem essas tecnologias mais recentes, mais apuradas, né? Quais os impactos de uma educação contextualizada, interdisciplinar, inovadora, né? De que forma isso vai impactar a sociedade como um todo? Como praticar metodologias ativas e inovadoras com poucos recursos, né? Então, lembra que em outra aula eu mencionei para vocês 3 realidades diferentes de escolas, né? Dá para a gente ter um plano de aula e sair aplicando em diversas escolas? Não dá, né? Então, a gente precisa identificar a realidade, né? Já falei bastante disso aqui com vocês. Nós precisamos, sim, pesquisar sobre o lugar onde nós vamos aplicar nossas aulas. Em alguns desses lugares, pode ser que a gente tenha, assim, poucos recursos. Será que ainda assim é possível praticar metodologias ativas e inovadoras? Tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho disso, né? Já vão registrando aí no chat de vocês algumas das ideias que vocês têm sobre isso, ok? Para nos ajudar e para abrilhantar também a nossa noite, a professora Carla vai pegar uma dessas questões e vai começar a falar um pouquinho sobre uma delas. As outras, no decorrer da nossa aula, a gente vai acabar mencionando, ok? Então, vamos lá. A professora pediu para que a gente projetasse uma imagem aqui, que ela vai fazer uma leitura junto com a gente, né? Então, eu vou solicitar para a Bianca que ela coloque a imagem e vamos lá, Carla. Então, vamos lá, né, gente? Esperar a imagem a chegar aí. Isso. Quando o Giovanni me... Acho que a Carla deu uma travadinha. Bianca, está aí para nos socorrer. Eu estou aqui. Voltei. Eu acho que travou mesmo. Então, tá. Mas retornou. Vamos lá. Deu certo já, né, gente? Eu acabei de ver aqui. Então, vamos retomando aqui. Quando o Giovanni me enviou os slides da aula, eu queria falar todas as perguntas aqui, né? Mas, enfim, vamos à última ali, que fala sobre como praticar metodologias ativas e inovadoras com poucos recursos. Eu lembro que quando essa imagem ela circulou pelas redes sociais, né, ela ganhou uma repercussão mundial, enfim, desse professor em algum país da África, não me recordo qual é, desculpa, gente, mas eu não me recordo mesmo, e chamou muito a atenção das pessoas que ele estava ensinando informática para os alunos, desenhando toda a tela do Word na lousa. E aí, ele não tem recurso nenhum
em termos tecnológicos do que a gente conhece aqui na nossa modernidade contemporânea, né? Mas ele precisava ensinar a tal da informática, a tal do Word para os alunos. Que recurso que ele utilizou? Os recursos que ele tinha à mão. Quais os recursos? O bom e velho, a lousa e o giz, tá? Depois disso, essa imagem, ela ganhou repercussão aí o mundo inteiro, e eu sei que teve doações de computadores, enfim. Eu parto da seguinte ideia aqui com vocês, pessoal, de que a metodologia inovadora vai muito do recurso que a gente tem à mão, né? E saber trabalhar com esse recurso, olhar para esse recurso e ir além dele. O que é esse ir além? Eu pegar o giz e trabalhar ele, ir além, né? Olhar para o giz e para o quadro e conseguir fazer não só aquilo que está na minha frente, conseguir usar a minha criatividade, tá? O professor ser criativo nesse sentido, eu olhar para esse material e pensar nas inúmeras possibilidades que ele pode me dar nessa metodologia, tá? Eu acho que é nesse sentido que eu quero partir aqui com vocês, Giovanni. Muito bom. A Bianca apareceu, já deve ter interações ali do pessoal. Bem isso. O Jonas, ele colocou aqui... Primeiro tem um comentário, né, da Mônica. Vamos só assim, já que eu estou preocupada com ela, já vamos passar aqui, né, que ela colocou: penso que a educação tem que acompanhar a evolução dos tempos, né? É aí algo que a gente pode discutir, né? E já vou colocar... Eu tenho até algumas anotações sobre. Querem discutir o da Mônica? Daí depois eu posto a outra? Pode ser, né? Bom, Pode. Mônica, né? Super legal, né? Essa tua pontuação, essa tua colocação, para a gente pensar, né? Algo que eu venho trazendo, né, em outras aulas também. O quanto que novas demandas vão gerar novas habilidades e o quanto que novos comportamentos na sociedade são esperados, e isso é refletido na escola. Porque quem vai formar o cidadão, né? Quem vai treinar para o trabalho ou para a sociedade, né? Mesmo que a família tenha uma participação muito grande, né, na educação das crianças, né? Mesmo que outras instituições, como por exemplo a igreja, né? Tem sim uma grande parcela de contribuição na formação das pessoas, mas a escola é este centro também, né? Então, com toda certeza, você está, né, no caminho adequado quando defende, né? Não é nem que pensa, quando você defende uma educação que precisa acompanhar a evolução dos tempos, né? Então, bem legal. Vamos ver aí o que a Carla tem a nos contribuir. Não, exatamente isso, Giovanni, que eu tinha pensado, né? Uma das primeiras pontuações que eu tinha colocado aqui nas anotações, né, que é a gente acompanhar essa evolução, até porque nós somos filhos dos nossos tempos, né? Nossos tempos são esses, são os tempos dessas tecnologias, dessas inovações, enfim. E, quiçá, daqui a alguns, né, 5, 10 anos, serão outras tecnologias, a gente terá outros frutos, os nossos alunos terão outros acessos, né, serão filhos de outros tempos tecnológicos, então, assim, a gente deve acompanhar, tá? Com toda certeza. Sim. E o Jonas, vamos ver o que o Jonas contribuiu para a gente. Aqui. Só usar o livro didático numa aula expositiva pode ser uma boa metodologia quando se tem poucos recursos? Ô, Jonas, eu queria ter uma quinta aula, porque eu não sei se vocês se lembram, mas na aula passada, eu não vou me lembrar o nome do aluno, mas um aluno, ele lançou uma pergunta dessas, assim, para a gente, né, que dá uma aula, ok? Como a gente não tem uma quinta aula, eu vou te dizer que vai chegar um momento desta aula ainda, que a gente vai falar um pouquinho sobre como inovar, né, com tecnologia, sem tecnologia, mas
eu queria, antes, né, até de responder, e eu vou até pedir para a professora Carla, né, que ela até pode fazer algum comentário, mas que não responda essa pergunta, eu queria que você, Jonas, né, e colegas, respondessem essa pergunta, né? Então, o que vocês acham? Será que só usar o livro didático numa aula expositiva pode ser uma boa metodologia? Lembrando, pessoal, o Jonas já colocou o contexto, não temos muitos recursos, tá? Então, é uma escola, é uma realidade em que não tem muitos recursos mesmo. Então, não vamos julgar do tipo, não, né? Livro didático é ultrapassado. Hoje tem tantas coisas, mas ele já colocou ali na questão dele que, né, se tem poucos recursos. Então, eu vou inverter um pouquinho, mas eu prometo que a gente volta, Jonas, a falar disso, tá? Mas eu queria saber um pouquinho, né, o que você e teus colegas pensam sobre essa questão. Carla, alguma coisa em relação a isso? Ou avançamos? Podemos avançar, que senão eu vou dar o spoiler do momento. Então, vamos lá. Bianca, eu vou pedir para você voltar aos nossos slides, então. Temos lá uma reflexão para a gente também, né, dar início aí na nossa aula, encaminhar a nossa aula. Um pensamento, né, do Anísio Teixeira no próximo slide. Isso, obrigado. Então, Anísio Teixeira, né, um grande educador brasileiro, ele vai dizer o seguinte, gente, que educar é crescer, e crescer é viver. Educação é, assim, vida, no sentido mais autêntico da palavra. Olha só o comentário da Mônica sendo refletido aqui nesse pensamento do Anísio Teixeira, né? O quanto que o tempo e o quanto que né, a sociedade, os comportamentos, eles não estão desassociados das questões educacionais. E o quanto que educar não tem muita distância de viver, né? Então, nós nos educamos para quê? Para viver, para crescer, né? Então, educação é vida, a gente tem que ter isso muito em mente. E se a gente está falando de uma educação ativa, quando você fala assim, nossa, aquela criança ali é ativa, hein? Você está falando o quê? Tem vida, né? Tem sangue correndo ali, né? Então, a gente precisa pegar isso também para a educação, ok? Vamos passar aí para a gente ir entrando em alguns pontos. Olha lá, né? A grande questão que surgiu aí na aula passada, que eu prometi que para essa aula viria, que se a gente tivesse uma aula 5, a pergunta do Jonas estaria aqui, né? A inteligência artificial nos deixará acomodados ao nos dar tudo mastigado, né? Tentei ser o mais fidedigno aí ao que o aluno, né, contribuiu para a gente. E aí, Carla? Alguma contribuição? Então, gente, eu acho, na minha, assim, não podemos deixar de considerar, vou fazer o mesmo comentário que eu fiz antes da gente entrar, que todos nós somos praticamente ciborgues ambulantes. O que seria um ciborgue ambulante nesse sentido? Não que a gente está com um chip acoplado, nada disso, gente. É porque o celular está muito à mão. Ele está tão à nossa mão que a grande maioria de vocês, se eu falar para vocês, está aqui, está do lado. Se não está do lado, está na mão. Alguém está acompanhando a aula pelo próprio celular. E todo mundo carrega a vida no celular. Está tudo no celular. Seria como se fosse o celular atualmente é uma extensão do nosso corpo. Por isso que a gente fala que a gente já é um ciborgue ambulante. A gente está aclopando ali, ajuntando a tecnologia com o nosso corpo. É lógico que a gente tem os dois lados dessa moeda, né? De deixar mastigado, de deixar acomodado com a questão do conhecimento, da pesquisa. Tenho minhas dúvidas em relação a isso. Por que eu tenho as minhas dúvidas? Porque o ser humano, ele é levado, é nato nosso a curiosidade. Uma criança, por que ela aprende tão rápido a mexer? A curiosidade. Então, a questão da curiosidade vai fazer com que ainda a gente não fique tão acomodados.
Ainda eu tenho essa fezinha nesse sentido, nessa ideia aí. A gente não perde nossas características humanas, né, a partir do uso da tecnologia. Então, é muito sobre isso também que eu queria mencionar e trazer nessa discussão, né? Dá para dizer, com convicção, né, com comprovação, de que as gerações mais novas são gerações, né, que estão mais acomodadas, né? Não sei se dá, né? É claro que cada geração vai ter ali a sua característica, né? E é claro que a cada nova geração, novos recursos, né? Então, se a gente está falando de alguém que hoje tem ali seus 70 anos, vai falar, meu neto tem tudo, eu não tinha nada, né? A vida dele é fácil, tá tudo mastigado, né? Mas são os novos tempos, né? São as novas realidades. Isso não faz com que a gente fique estagnado, né? Isso faz com que a gente se aproprie desses recursos e avance a partir deles, né? Então, o que as pessoas tinham há 60 anos atrás? Tinham isso. Então, elas viviam a partir de. O que nós temos hoje? Nós temos estes recursos. Então, nós vivemos a partir de, né? Então, para a gente ir pensando que a inteligência artificial, né, ela não surge, né, e ela não é pensada, e ela, na maioria das vezes, não é utilizada para substituir, de fato, o humano, né, mas para complementar, para somar, né? Então, eu acho que a gente pode pegar um pouco dessa ideia, né? Exatamente. Eu acredito muito, Giovanni, que a nossa função como professores, né, mediadores do conhecimento, é saber como mediar isso com os alunos, né, com os estudantes. Como que a gente media isso? Atualmente, nesse 1 ano e meio aí, na nossa prática de aula, a gente está bebendo muito dessa fonte de mediação com a tecnologia. Então, a gente acabou percebendo que não existe a fuga disso, não tem como a gente fugir disso. Então, cabe ao professor, né, uma das nossas funções é saber mediar tudo isso. Como mediar? Como utilizar esses recursos? A gente tem inúmeros recursos, muitos. Bem e lembrado. Garanto para vocês, os alunos também sabem mexer muito bem com isso. A gente vai entrar e a gente vai comentar que eles, olha, dão show. Bem lembrado. Justamente, Carla, esse foi o tema da nossa aula passada, né? Recursos e aplicativos. E aí, por isso até que surgiu essa dúvida, que surgiu essa questão, né? Mas, de fato, gente, é uma coisa que eu mencionei para vocês na semana passada, né? O quanto que a escola e os professores precisam se formarem para formarem os alunos para o uso dessas tecnologias e para fazer um bom uso, né? Se a gente analisa a TV, enfim, né, já falei disso semana passada, mas só para retomar e concluir aqui. Se a gente faz uma análise da TV, a TV vai ter coisas que não são educativas, e se você só assistir essas coisas, se você só consumir esse tipo de produto que não é educativo, vai ter uma interferência, sim, na tua vida, mas se você usa a TV para ver só coisas educativas ou equilibrar, mesclar, você vai estar fazendo um bom uso, né, do recurso. Então, eu acho que é um pouquinho sobre isso, né? Mas, enfim, era só para não deixar passar, que eu achei uma pergunta bem legal, bem interessante na semana passada e trouxe ela para cá. Mas vamos para o próximo, que, então, de fato, falar das nossas práticas, das nossas questões, né? Para a gente discutir um pouquinho e apresentar, ouvir um pouco mais da Carla, tá? Então, como inovar no processo de ensino-aprendizagem, pessoal? Aqui, nós selecionamos, tá? 3 pontos de metodologias que podem, sim, ser consideradas inovadoras. A gente gostaria que a gente falasse um pouquinho, né, da questão da educação interdisciplinar, falar de educação utilizando alguns recursos tecnológicos, mas falar de educação sem recursos tecnológicos. Então, olha lá, né, a questão do Jonas aparecendo. Então, de uma forma meio breve, vamos tentar passar por esses 3 pontos, Carla, para a gente
contar um pouquinho para os nossos alunos aqui o que pode ser feito, o que a gente tem feito, né? Uhum. Então, vamos lá, gente. No primeiro ponto ali, o interdisciplinar, né? Como eu falei para vocês, que é uma das bases da minha formação, e achei o meu parceiro de trabalho que topa essas ideias do interdisciplinar. Eu acho que é dos grandes recursos que não se deve deixar de lado na hora de se falar nesse processo de inovar a aprendizagem, o ensino e aprendizagem. É o momento que a gente tem de dialogar com outros campos, e eu vou além, que não só o campo, por exemplo, eu da arte e o Giovanni da filosofia, a gente pode ir além, a gente pode trabalhar com o campo das exatas, a gente pode trabalhar a área das humanas, fazer um interdisciplinar ali que fuja do seu nicho de conhecimento, do seu campo de conhecimento. E os resultados do interdisciplinar, quando a gente se propõe a trabalhar nesse sentido, são muito satisfatórios. O retorno que a gente tem quando mostra para o aluno o que a gente está fazendo ali, o que a gente quer nesse sentido, o que a arte tem a ver com a filosofia, professora? Opa, vamos sentar aqui, ó, vamos conversar. Ó, a arte, ela vai dialogar desde o começo com a filosofia, né? Desde sempre. Aliás, a filosofia vai conversar com todo mundo sempre, né? É a mãe de tudo. Então, quando a gente passa a mostrar isso para o aluno, nesse sentido, e, por exemplo, quando a gente vai trabalhar um filme, um poema, uma música, uma proposta de radionovela, olha só, gente, uma proposta de radionovela, que fruto isso vai dar? A proposta de radionovela, onde a filosofia trabalha um tema, eu posso ir para a parte da língua portuguesa, que desenvolve o texto, e a parte da arte, onde o aluno vai fazer a sua interpretação, ele vai fazer a edição do áudio e a interpretação do texto que vai além de eu fazer a parte da expressão facial, né? Eu tenho que trabalhar a expressão vocal, porque o teu sentimento tem que estar transparente aonde? Na voz. Então, eu trabalhar um recurso. Mas eu preciso de um excelente gravador de som? Não necessariamente. Eu não preciso de um excelente gravador de som. Hoje eles têm inúmeros recursos, o celular faz isso muito bem. E a parte da edição, a edição existe há muito tempo, né, gente? A edição é algo que existe há tempos. E o fruto que a gente tem, o retorno, é muito satisfatório como professor. Eu posso falar para vocês que dessa nossa última atividade que a gente desenvolveu, os alunos deram um show. Então, só para contextualizar, né, nós trabalhamos, a Carla e eu, né, e mais uma professora de língua portuguesa, e a cada bimestre a gente lança, então, uma atividade interdisciplinar. E são né, formas diversas que a gente trabalha. A gente começou trabalhando com filme, e aí cada um discutia o filme a partir da sua disciplina, a partir de algum conteúdo, fizemos análise de canção, trouxemos poemas, e a última, né, como a Carla está contando, isso, né, e a última foi que eles precisavam produzir, né, o produto final deles era uma radionovela, né, e isso em uma turma, em outra turma a produção de cartazes que discutissem determinadas questões. Então, olha só, né, que interessante a gente pensar o ensino interdisciplinar, que pode ser feito numa escola de poucos ou muitos recursos, como uma metodologia inovadora, né? Então, trazendo um pouquinho dessa prática. Que vai desde uma radionovela, né, Giovanni, até um cartaz, né? Até um cartaz normal, gente, um cartaz, cartolina, desenho, lápis de cor, novelo de lã, colagem, enfim. Sim. Bom, e com isso a gente já está falando um pouquinho, né, sobre
a metodologia inovadora sem o uso de recursos tecnológicos, né? Eu queria só contar uma experiência que eu tive em uma turma, né? Que eu trabalhei um conceito filosófico com eles, o conceito dos juízos de valor, né? Que tem lá sua divisão, e ao final de cada um dos 6 juízos de valor que eu trabalhei com eles, eles tinham que desenvolver uma mini peça de teatro, então uma esquetezinha, ali em sala de aula mesmo, não tinha que ensaiar, não tinha figurino, não tinha nada, né? Reproduzindo isso. Então, assim, os alunos eram ativos nesse processo, porque eles precisavam, nesse momento de cena, né, demonstrar que eles compreenderam o juízo. E eles não diziam qual era o juízo. Então, as pessoas que estavam assistindo precisavam dizer, é sobre esse, né? Então, pode ser considerado uma metodologia inovadora sem recursos tecnológicos, né? Algo que surge ali da própria aula, legal? E aí a Bianca está trazendo algumas coisas, depois a gente fala, então, dos recursos tecnológicos para a gente avançar, ok? Vamos lá, Bianca. Sim, eu já invadi aqui, porque teve quase que um debate aqui nos nossos comentários, né? Legal. E ao invés de eu projetar todas, eu vou colocar aqui a da Elisângela, que acho que ela abrange um pouquinho. Ela foi respondendo os outros amigos, né? E colocou, eu penso que se o livro for utilizado de uma forma diferente, ou seja, ir além da leitura, pode ser interessante. E se o professor, ao invés de ler, propor um teatro daquele texto com os alunos? Olha o que só, vocês né? pensam disso? Está muito alinhada, né, com uma prática que eu acabei de contar, né? Então, assim, o livro didático, gente, existem inúmeras discussões acerca dele, né, de seu uso e tudo mais, né? Ele é um dos recursos mais utilizados ainda, né, e é um dos mais democráticos, mas é importante ir além, sim, né, fazer outras leituras, trazer outras referências e utilizar o livro didático como um aporte para a aula, ok, né? Então, a aula não é o livro didático, mas a aula é o teatro que precisa ser desenvolvido a partir desta leitura, né? Então, já traz ali um outro contexto, uma outra dimensão. Muito bem pensado, Elisângela. Quem mais? Sem contar que o teatro é uma forma rica, né, muito rica de você trabalhar inúmeras coisas com o teatro, gente. Sim, então vamos lá. O Jonas respondeu a própria pergunta. Utilizar o livro didático seria o básico na vida do professor. Depois vem outros recursos a serem utilizados. Então, é aquilo que eu disse, né, Jonas? O livro didático, ele de fato é o recurso mais utilizado por ser mais acessível, né? É possível dar aula sem livro didático? Sim, né? Para você ter uma ideia, eu, que sou professor de filosofia, como eu já mencionei em outros momentos aqui com vocês, numa instituição de ensino, optei por não utilizar o material didático. Então, assim, os meus alunos nas aulas de filosofia não possuem um material. Todas as aulas são preparadas, todas as aulas são pensadas a partir, né, de alguns contextos, a partir, sim, de texto, mas você pode falar, mas você não usa material, mas você usa texto. Sim, né? Mas o básico na vida do professor, não sei se nesse momento ele está sendo tão básico assim, né? Porque eu acho que existem outros recursos básicos também, né? Então dá para a gente repensar um pouquinho o livro didático, sem tirar, né, que ele é sim fundamental, foi fundamental para a formação de muita gente, né? Mas para a gente compreender, não ficar muito limitado, né? E não pensar talvez que exista uma hierarquia, né? Uma sequência. Primeiro o livro didático, depois outros recursos. Não sei, né? Talvez a gente já está em tempos, né, de repensar isso. Exatamente. Sim? Giovanni, posso dar um? Vamos lá. Eu acho que o livro didático ele pode ser o nosso norte. O nosso norte ali para algumas disciplinas, né? Por exemplo, eu em arte, ele serve de um norte, e posso dizer para vocês que cada livro didático ele traz uma sequência de conteúdos diferentes
eu trabalho com dois tipos de livros didáticos, e cada um trabalha com uma sequência de conteúdos diferente um do outro. No sexto ano é uma sequência, no outro sexto ano da outra instituição é outra sequência, que são totalmente diferentes. Então, ele pode servir como o nosso norte. Por exemplo, no último bimestre agora, eu precisava falar sobre arte africana com a turma de um sétimo ano. E conversei, falei sobre a cultura, a arte africana. O livro trazia lá também análise de imagens acerca da produção europeia aqui no Brasil, aquele olhar do europeu acerca do tipo físico brasileiro, do negro, do índio, enfim. Mas eu ainda sentia falta de algo um pouco mais prático com os alunos. E aí eu optei por fechar esse conteúdo trabalhando a boneca, a Bayomi, que é de matriz africana. Porque eu considero que é muito rico isso, não tem como deixar, esquecer, e o livro didático não traz isso. Sim, e aí eu, como professora, que já tenho esse entendimento, trouxe isso para os alunos. Eu acho que, então, o livro didático ele serve para o nosso norte. Sim. Nosso norte. Até porque ele vai cumprir ali, ele vai dar uma sequência, né, na matriz curricular e tudo mais. Sim, exatamente. Mas vamos lá. Carla, eu queria que, rapidamente, né, a nossa aula já está quase chegando no final, a gente ainda tem mais 2 slides aí, mais rápidos, mas, enfim, importantes para tratar. Eu queria que, rapidamente, você contasse para a gente sobre a experiência que você teve usando um recurso tecnológico, né, que é o Spotify, numa atividade que você desenvolveu. Tá. Em uma das instituições aí, eu precisava falar sobre gêneros musicais com uma turma de sexto ano. Né? Eu precisava falar sobre os gêneros musicais. E o conteúdo do livro didático era um parágrafo. Mas eu queria ir além com os alunos, né? Conversamos, falamos sobre os gêneros musicais, e por que não, eu perguntei na aula para eles quem tinha o Spotify, quem tinha acesso. A grande maioria, a esmagadora maioria, tinha acesso ao Spotify. Falei, então vamos fazer o seguinte, gente, vamos montar a playlist da nossa turma. Né, eu criei abri lá no Spotify. Aí deixei o recurso aberto, compartilhei o link com eles, eles curtiram e foram adicionando. Gente, em menos de 15 minutos, tinha mais de 100 músicas no Spotify, e música de qualidade, tá, gente? Tinha a música lá do Bolo Fofos, tinha a música do Bolo Fofos, do Pão de Queijo, mas tinha todos os gêneros musicais, eles entenderam a dinâmica de uma forma, assim, muito rápida. Tanto é que virou a playlist favorita da grande maioria da turma e da família também, que já vieram pais me falando que adoraram a playlist. Sim. Então, você pegar um recurso tecnológico de fácil acesso para quem tem ali, se não tem, eu trabalhei numa outra turma, o mesmo conteúdo, mas de outra forma, nessa outra turma eu apliquei de outra forma, mas foi muito satisfatório ver eles participando e o engajamento da turma durante as 2 aulas ali para colocar a música, alimentar aquele Spotify, aquela playlist. Foi Sim. muito legal. E a Carla me mandou, né, me mostrou a playlist, realmente ficou muito legal, e é uma das formas, né, a gente queria ter mais tempo até para falar de outras experiências, mas enfim, né, mas essa eu achei bem legal, pensei na Carla, justamente porque quando ela me contou sobre essa experiência, na hora lembrei, né, falei, nossa, que legal, né, estar usando a tecnologia e inovando, né? E aí é claro que a gente tem que pensar nas realidades, aquela coisa toda que a gente já falou, né? A pergunta que a Carla faz é muito importante, do tipo, vocês sabem o que é Spotify? Vocês conhecem e têm acesso, né? Se o aluno não sabe e não tem acesso, a aula precisa ter outro caminho, né? Então é bem legal a gente pensar por isso. E aí, né, já dá para a gente ir concluindo algumas coisas, que é possível sim, né, uma educação com poucos recursos, sem somente ficar preso no livro didático, né? Então, a gente pode, o interdisciplinar está lá,
você utilizar do teatro, né, como um recurso metodológico, uma tecnologia um pouco mais acessível, né? Então, acho que é por esse caminho. Vamos passar, Bianca? Os outros slides a gente vai passar bem brevemente, né, que já são conclusivos. Então, se a gente pensa, né, uma educação para o século XXI, a gente vai pensar muito na ideia da formação desses indivíduos, dessas coletividades, das competências e habilidades, que já mencionei para vocês em outra aula, né? Então, uma formação que está muito ligada às questões intelectuais, sim, mas sem deixar de lado as questões éticas, né? Então, temos uma educação aí que está cuidando muito disso, né? E isso é muito importante. E, então, a preparação dos indivíduos, né, para diversas transformações e situações e contextos e realidades. Então, acho que isso é muito importante da gente retomar e lembrar aqui, né? As transformações, elas vão se refazendo com a história, então a gente precisa formar e preparar esses indivíduos para isso. E, nesse sentido, a gente fala muito nesses 4 pontos, né, que nós, que estamos à frente da educação do século XXI, precisamos ensinar os nossos alunos, né, que eles precisam aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, né? Então, é importante a gente ter muito isso em mente, que a nossa prática docente perpasse esses 4 pontos, né? Ele precisa se conhecer, mas ele precisa fazer, né? Ele não pode deixar de fazer, ele não pode deixar de conviver. A escola é, sim, um espaço de convivência e que vai formar a identidade para que ele possa ser, ok? E vamos para o nosso próximo e último slide, para as nossas reflexões finais, né? Então, é sim possível inovar, né, a partir de recursos que sejam sim tecnológicos ou não tecnológicos. A formação do professor, né, vocês, já falei isso em outras aulas, estão tendo uma formação inicial, mas a formação inicial e continuada é essencial, é fundamental nesse processo, né? E essa educação do século XXI como a educação das habilidades, das competências. Gente, da minha parte era isso, eu coloquei essa imagem ali, né? Espero ter contribuído de alguma forma para a formação de vocês. Me despeço, né, dessa turma. Eu tenho uma prática todo final de aula que eu corro lá para ler os comentários todos que vocês fizeram. Bianca já disse, teve um debate, eu estou curioso para ver isso quando a aula terminar. Queria ter tempo, né, de fazendo isso e já conseguir dialogar com vocês. Mas, enfim, desejo muito sucesso, desejo, né, encontrá-los em um outro momento. E, assim como essa pecinha, né, do quebra-cabeça, espero que tenha sido uma contribuição no mundo de vocês, né? Então, na formação de vocês, que as minhas aulas, que as minhas falas, que os meus pensamentos possam, né, de alguma forma, somar aí com vocês, ok? Vamos lá, professora Carla, alguma mensagem final? Eu agradeço mais uma vez, Giovanni, por você ter lembrado e feito esse convite. Espero também ter contribuído um pouquinho aí para o conhecimento de todos, né, todos e todas, e deixar uma indicação de leitura do Edgar Morin, Os 7 Saberes para a Educação do Futuro, né, é muito importante, eu acho que ele traz várias discussões lá bem legal, né, o Edgar Morin, Os 7 Saberes, né, o livro dos 7 Saberes. Depois eu posso até deixar para a Bianca, se ela quiser, né, para deixar para o pessoal aí a referência, né, e espero ter contribuído, gente, para tudo isso, tá, para o conhecimento de vocês, para atiçar aí a cabeça de todo mundo, que a gente vive nesse momento assim, né, de atiçar o conhecimento. Sim, bom, agradeço então a tua presença, né, a aceitação de participar. Sou muito fã do teu trabalho, então, né, gostaria muito de estar conversando mesmo com você aqui. Então, muito obrigado. Obrigada, e aí, vamos Giovanni. lá, Bianca, apareceu mais alguma coisa? Ou não? Já encerramos? Vamos lá. Nós temos aí ainda uns minutinhos Legal. De tolerância, né? Temos aí o privilégio do pessoal da última aula, né? Então, podemos dar aquela tolerância. Isso, aí agora tivemos aqui alguns comentários.
a maioria, assim, do pessoal ficaram naquela, né? Alguns falando que precisamos aí das tecnologias, né? Eu até vou colocar aqui a da Isabelle Dias, e vocês podem comentar, né? Com as aulas remotas atualmente, fica mais desafiador criar aulas mais dinâmicas, considerando teatros e atividades em grupo em geral, né? Às vezes é aquilo, né? Aqui no EAD, por exemplo. O material didático, o livro didático, ele vai pela internet, né? E aí, o que vocês podem comentar acerca disso? Então, fica mais desafiador criar aulas mais dinâmicas, talvez porque a gente ainda está muito preso à ideia do contato, né? Mas o que é uma rede social? A rede social, ela é dinâmica? Olha como que as redes sociais, de uma forma geral, elas mobilizam, elas movimentam sobre questões diversas, né? Sabe quando se muda a fotinha lá, coloca esqueci, não é máscara o nome, mas vou usar esse nome, né? Usa um filtro lá, eu apoio tal coisa, né? Eu defendo tal coisa. Em campanhas eleitorais, né? Coloca lá o apoio ao candidato tal ou à candidata tal. Isso é sobre ser dinâmico, né? Isso é sobre mobilizar, né? O que é algo dinâmico? É algo que se movimenta, é algo que é ativo, né? Então, talvez a gente está pensando muito, né, nesse sentido. Então, é claro que o professor que estava acostumado a fazer aulas dinâmicas somente no presencial sofreu, né? Porque daí ele se deparou com outra realidade. Mas nós temos recursos, gente, né? Nós temos vários recursos que podem sim ser utilizados, né? Por exemplo, um teatro, né? Atividades em grupo. Nós trabalhamos, a radionovela, por exemplo, que nós fizemos foi uma atividade em grupo. Cada um gravou a tua parte, eles juntaram isso tudo depois e está feito, né? Então a gente tem que pensar, né? Nos novos recursos que nós temos e como que a gente pode se apropriar deles, né? Então, isso é bem importante. É simples, é fácil? Não, né? Ainda é, sim, um grande desafio, mas é possível. Eu acredito muito que, além desse desafio, foi a gente se reencontrar como professor diante das aulas remotas. Então, eu posso dizer que para mim foi um grande desafio, assim, pessoalmente foi um grande desafio, até romper a barreira do medo desse negocinho chamado câmera, né? Que a gente passou, perder a vergonha, enfim. Mas cabe a nós, professores, entender como fazer essa nova dinâmica, tá? É fácil? Não, não é fácil. Essa aula que eu falei, por exemplo, da boneca, eu fiz de aula totalmente remota, todos os alunos em casa. Enfim, então é desafiador. Professora, mostra aqui, como que faz? Ó, tá aqui, faz de novo. Ó, desmancho. Ó, vou desmanchar toda ela, vou fazer de novo. Olha aqui na minha câmera. Abaixo a câmera, levanta a câmera. É isso, gente. É um desafio, mas é possível. Posso dizer que é possível. Exatamente, né? Tenho aqui uma pergunta do Jonas, mas antes de eu colocar a pergunta dele, eu queria colocar aqui o comentário, deixa eu só localizar. Da Elisângela, lá em cima, que ela colocou: uma aula inovadora pode vir de um professor com paixão pela profissão. Quando a pessoa faz o que gosta, ela vai além, ela se supera, faz tudo com excelência, que eu acho que, inclusive, se me permitem um comentário, faz uma alusão à imagem que a professora Carla trouxe, do professor, ele colocando lá na lousa, né, desenhando a tela do computador para explicar. Os mínimos detalhes, né? Sim, né? E aí, aproveitando essa deixa da Elisângela, por que hoje o livro didático ele é muito desinteressante para muitos alunos, né? Porque alguns professores, por motivos diversos, né, usam só o livro didático no sentido, beleza, ó, leiam a página tal, tal e tal, façam as questões 1, 2, 3 e 4, né? Então, talvez esse professor está cansado, talvez ele tenha outros motivos, mas isso prejudica sim a educação, né? Então, gostar daquilo que se faz,
gostar do conteúdo e buscar estratégias para fazer com que o aluno absorva esse conteúdo, que o aluno compreenda e aplique esse conteúdo, é muito legal, né? E isso vai, sim, de cada professor, né? Existem, sim, professores que têm mais tendência, né, para práticas nesse sentido, existem professores que são mais centrados no material, no livro e tudo mais, né? Então, mas eu concordo, né, que eu acho que a paixão pela profissão faz com que você queira que teu aluno também se interesse. E hoje, como que o aluno vai se interessar? Né, utilizando esses recursos, né? A gente é inspiração para eles. Sim. E o Jonas? Do Jonas, queria deixar aí essa pergunta para vocês. Será que dá para fazer muita coisa com um tablet numa sala de aula? Vixe. Muita coisa, Jonas. Muita. Muita. Tá? Coisas boas e coisas ruins. E é por isso que nós, professores, precisamos treinar e educar os nossos alunos para fazer um bom uso, né? Mas um tablet, ele vai ter, sim, muitos recursos. Os aplicativos que a gente falou na aula passada, por exemplo, todos os 3 aplicativos que eu mencionei e mais outros aplicativos rodariam em um tablet. Então, só por aí a gente já poderia pensar que dá para fazer muita coisa, né? Mas ele pode ter, né, outros recursos, pode ter outros programas. Então, eu acredito que sim, né, que dá para fazer, sim, muita coisa. Inclusive, abrir o livro didático digital. Né? Exatamente, então, Giovanni, bem lembrado. Bem lembrado. Nessa atualização, né, do próprio material didático. Né? Então, eu acho que sim, né, dá sim para ser feito muita coisa. Professores e alunos. Exatamente. Pessoal, acho que é isso. Temos aqui, né, tivemos aí um obrigado geral aí da turma, né? A Vilene, a Elisângela, o Jonas, obrigada, ele ainda gente. colocou, né? Excelente disciplina. Que bom, consegui gente. Colocar aqui, inclusive, professora Carla, comentei os livros. O livro está certo? Os 7 saberes para a educação. Deixa eu só confirmar bem rapidão aqui, bem rapidão. Que eu só lembro a primeira parte. Eu sei que tem a continuação do nome do livro. Sim. Então, pessoal, e aí, assim, enquanto a professora ali, ela pesquisa, né, nós que aqui estamos encerrando, lembrando que amanhã se encerra o prazo da atividade 2 e 3. Para o mapa, nós ainda temos aí alguns dias, né, então, pessoal, se atentem, se dediquem, né, peguem todo esse conteúdo que os professores trouxeram, as informações sobre a inovação. Vamos pensar, então, como nós, aí, vocês, como futuros educadores, podem aí se desenvolver, né, nessa prática docente. Então, se dediquem, não deixem de entregar as atividades, ok? Não deixem de responder a enquete. Auxiliem a gente aqui, tá bom, pessoal? Bianca, é Edgar Morin, né, os 7 saberes necessários à educação do futuro. Sim, eu vou colocar aqui. Ele escreveu lá no ano 2000, mas se aplica até hoje. Vou deixar o nome aqui para vocês. 7 saberes necessários à educação do futuro. Ótimo. Eu deixo aqui nos comentários, coloco também depois lá no estúdio. E acredito que por hoje ficamos assim, professores. Sim. Obrigado, tranquilo. gente, pelo carinho, pelos agradecimentos, compartilho, agradeço muito também, né, por ter somado junto com vocês, e é isso, né, caminhamos. Muito obrigado. Obrigada, gente, muito obrigada pela participação de vocês aí, pelos comentários, foi muito rico para nossa conversa de hoje. Muito obrigada. Ótimo, a interação foi ótima. Professor Giovanni, muito obrigado pelas aulas, pela dedicação, foram excelentes. Professora Carla, muito obrigada, primeiro, por ter aceitado aí o convite. E foi muito bom aí podermos, né, dialogar, né, fazer aí esse trabalho de mediação do conhecimento. Sim, então, pessoal, te agradeço muito, Bianca, né, por toda a força nos bastidores, os socorros, né? Então, muito obrigado, foi muito importante. Então, ótimo. Então, pessoal, se atentem para os prazos,
façam as atividades, respondam à enquete. Encerramos essa disciplina hoje, com o nosso coração aí um pouquinho partido, mas bora para frente que ainda tem muito mais coisa. Exato. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.